A outra regra que nos ajuda a ter um pouquinho mais de coerência no nosso treinamento e segurança é a gente variar o número de repetições dos exercícios que a gente utiliza, certo? Então, normalmente, a gente costuma utilizar entre 3 a 4 blocos, 3 a 4 séries de cada exercício. Então, por exemplo, eu vou fazer um bíceps, um exercício de bíceps, normalmente eu vou fazer 3 séries de um determinado número de repetições desse exercício, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar lá o tênis de 4 quilos, eu vou fazer entre 10 e 20 repetições desse movimento, vou soltar, vou descansar ou vou fazer outro exercício, vou voltar, vou fazer mais uma série desse exercício, entre 10 e 20 repetições, dependendo do que a gente está procurando com o treino, vou acabar o exercício, vou soltar, vou descansar, fazer outro exercício e vou voltar para fazer uma terceira série dele, ou até dependendo do volume de treinamento que a gente quer para esse grupo muscular, uma quarta série. A dica principal aqui, primeiro, é que se varia o número de repetições que a gente faz de cada um desses exercícios que a gente vai utilizar ao longo do programa de treinamento. Então, por exemplo, se eu quiser treinar o meu peitoral ou a minha coxa, eu não vou fazer para sempre um número de 8 repetições desse exercício. Eu vou variar, eu vou fazer um treino, eu posso fazer 8 repetições, no outro eu posso fazer 15, no outro eu posso fazer 20. Por uma regra básica de treinamento, quanto mais carga a gente utiliza, menos repetições a gente faz, porque quanto mais carga eu pego para fazer um determinado exercício, a tendência é que eu consiga executar menos repetições desse exercício, a não ser que ele esteja muito leve. E também uma coisa bem importante normalmente a gente procura iniciar os treinamentos de uma maneira em que eu execute os exercícios com mais repetições mais ao início do treino, porque isso nos ajuda a tanto alongar mais os tendões, os músculos, lubrificar mais as articulações e fazer com que a gente aprimore a técnica nesses primeiros exercícios. E eu vou diminuindo as repetições e aumentando a carga que eu utilizo durante o meu treinamento, conforme eu vou progredindo nessa sessão de treino. Então, se eu for fazer um exercício de peito, por exemplo, deitado no banco, um supino, ou um exercício de bíceps, eu começaria, por exemplo, fazendo séries talvez de 20 repetições de bíceps, ou pelo menos 15 repetições com uma carga mais reduzida para aquecer os tendões dos meus bíceps, aquecer os meus cotovelos, lubrificar os cotovelos, e conforme eu vou avançando em outros exercícios de bíceps ou dentro da própria série, das próprias séries que eu estou fazendo de bíceps, eu vou baixando um pouquinho esse número de repetições e aumentando a carga. Então eu posso fazer uma primeira série de 20 repetições com 3 quilos, depois eu solto, descanso, volto, faço uma segunda de 5 quilos, por exemplo, 15 repetições, e faço uma terceira, por exemplo, de 10 repetições com 6 quilos. Então, eu estou aumentando a carga e diminuindo o número de repetições conforme o meu treino avança, certo? Claro, como sempre lembrando, existe uma variação imensa no treinamento de como a gente pode utilizar essas variáveis, mas essa é a forma mais segura da gente progredir dentro de uma sessão de treinos.